Olá, como estão? Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num texto bem denso, Gênesis capítulo 30. Temos aqui uma análise detalhada chamada Gênesis 30, Conflito, Descendência e Prosperidade Divina. E o nosso objetivo aqui é destrinchar os temas principais que essa análise levanta, né? A rivalidade forte entre Raquel e Lia, essa busca por filhos, os acordos complicados entre Jacó e Labão e como a análise vê a prosperidade divina acontecendo ali, mesmo com tanta confusão e, assim, umas táticas humanas bem questionáveis. Vamos lá? Exato. E o ponto-chave que a análise traz é essa tensão, sabe? De um lado você tem as estratégias humanas, né? Que às vezes falham, movidas por inveja, por desespero. Sim. E do outro lado, a soberania de Deus, que parece usar até essas situações bem complexas para levar adiante os seus propósitos maiores. Como, por exemplo, a formação do povo de Israel. Começa direto com a Raquel, né? A análise pega aquela frase: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. A fonte ressalta o quanto era pesado culturalmente não ter filhos naquela época. Pesadíssimo. E a reação dela, segundo a análise, não é tipo buscar a Deus diretamente, mas usar um costume da época. Ela entrega a serva dela, Bila, para Jacó, meio parecido com o que a Sara fez com Agar, lá atrás. Exatamente. E os nomes que a Raquel escolhe para os filhos da Bila são muito reveladores, né? Dan, que ela diz significar Deus me julgou, e Naftali, lutei com minha irmã e venci. É uma linguagem que mistura o espiritual com uma confissão bem clara da rivalidade. Esse nome Naftali é quase assim uma declaração, né? Total. E a Lia não fica atrás, né? Entra na mesma lógica. Quando ela para de ter filhos por um tempo, ela também oferece a serva dela, Zilpa. Isso. Aí nascem Gade, afortunado, e Azer, feliz. Mas o interessante que a análise aponta é que mesmo no meio dessa competição toda, dessa coisa meio tensa, Sim. as 12 tribos de Israel estão se formando assim, né? Quer dizer, são ações humanas movidas por rivalidade e tudo mais, mas parece que Deus está agindo por trás, né? Nos bastidores da história. Precisamente. É o que a análise acha fascinante. No meio dessa disputa, dessas soluções bem humanas, baseadas em costumes, em emoções fortes, a estrutura das 12 tribos vai se consolidando. É como se um plano maior estivesse em andamento, apesar das complicações humanas. E aí tem aquele episódio das mandrágoras que deixa a coisa ainda mais humana, digamos assim. O Rúben, filho da Lia, acha as tais plantas que o pessoal associava à fertilidade. Isso. E a Raquel, na hora, já cobiça aquilo. Aí a Lia faz uma proposta bem direta, né? Uma troca. As mandrágoras pela noite que seria da Raquel com Jacó. Exato. E dessa noite que foi negociada, a Lia concebe de novo Issacar, que ela chama de recompensa, e Zebulon, habitação. E também nasce Diná. Ah, sim, a Diná. E a análise chama a atenção para o versículo 18, onde a Lia, mesmo nesse contexto de barganha, ela reconhece Deus como aquele que a recompensa. Isso mostra, assim, uma consciência da ação divina misturada com as próprias táticas dela, né? Interessante isso. Mas aí vem um momento chave para Raquel, que a análise destaca como uma virada divina mesmo. Lá nos versículos 22 a 24. Lembrou-se Deus de Raquel e abriu-lhe a madre. Como que a fonte interpreta esse lembrar-se? Não é que Deus esqueceu, né? Não, de forma alguma. A análise explica que esse lembrar-se, no contexto bíblico, muitas vezes significa uma graça ativa. Quer dizer, não é que Deus tinha esquecido, mas é um momento de intervenção favorável, deliberada, uma ação de Deus em resposta ao sofrimento dela, sabe? Independente dos métodos que ela usou antes. Entendi. E aí, finalmente, sem precisar de serva, sem troca, Raquel concebe. Nasce José, o nome já diz tudo. Que o Senhor me acrescente outro. E a análise dá um peso enorme para José, né? Vendo ele como uma prefiguração, um tipo de Cristo. Rejeitado pelos irmãos, depois exaltado, e se torna o salvador da família lá no Egito. Sim, essa conexão é forte na análise. É visto como um marco da intervenção de Deus no tempo certo, né? Alinhado com um propósito maior que ia se desenrolar depois. E o nascimento de José também meio que destrava outra parte da história.
o Jacó querendo voltar para casa e a negociação final com Labão. O Labão até admite, né? Tenho sido abençoado por tua causa. Ele reconhece, mas reluta em deixar Jacó ir. Aí Jacó propõe aquele acordo famoso do rebanho, de ficar com os animais malhados, salpicados. E ele usa aquela técnica, né? Com as varas descascadas na frente dos animais na hora de acasalar. Parece meio superstição, sei lá. Olhando assim parece, né? Algum conhecimento popular da época, talvez. Só que a análise argumenta com força e se baseia lá em Gênesis 31 que o sucesso absurdo do Jacó não veio só das varas. A interpretação que a fonte traz é que foi Deus mesmo quem interveio ali. Exatamente. Deus agindo para garantir que a riqueza fosse transferida do Labão, que era injusto, para o Jacó. Então a prosperidade está ligada à aliança, não só à esperteza do Jacó. Isso. A análise conecta diretamente a aliança de Deus com o Jacó. A bênção divina superando tanto a astúcia humana quanto a injustiça do sogro. Jacó enriquece muito, e isso é apresentado como cumprimento da promessa, apesar de tudo. Então, para a gente resumir a visão nessa análise, a gente tem esse caldeirão de emoções humanas, né? Inveja, competição, manipulação, acordos. Mas atravessando tudo isso... Providencialmente, uma mão soberana de Deus, guiando as coisas. É isso. A análise conclui que Deus não precisa de gente perfeita para cumprir seus planos. A nação de Israel, a linhagem de onde viria o Messias, que vem por Lia e Judá, olha só, e a figura-chave de José. Tudo isso emerge desse cenário familiar bem caótico. Os métodos humanos complicam, mas não anulam o propósito divino, então. Exato. E a prosperidade do Jacó, mesmo debaixo da opressão do Labão, reforça essa ideia do favor divino que vai além das circunstâncias imediatas. Essa interação entre a fragilidade humana e a fidelidade de Deus em Gênesis 30 fica bem forte na leitura da fonte. Realmente marcante. E deixa uma questão no ar, né? Que a própria análise sugere para a gente pensar. Se Deus opera assim, através de situações tão complicadas, usando até as falhas e rivalidades humanas para um bem maior, como isso pode talvez nos ajudar a enxergar a ação divina ou um propósito nas complexidades e imperfeições que a gente encontra na nossa própria vida, nos nossos desafios. Fica aí para refletir. Uma ótima reflexão final. Bom, por hoje é isso. Esperamos que tenham gostado dessa análise de Gênesis 30. Compartilhem essa conversa se acharem que pode interessar a mais alguém e fiquem ligados para as próximas. Até mais! Até a próxima!